pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sala de Máquinas, nosso podcast para falar sobre o nosso mercado da beleza, que a gente recebe barbeiros, cabeleireiros, educadores, influenciadores, ou gente que é isso tudo e muito mais para falar aqui para a gente sobre o crescimento do nosso mercado e tudo isso que a gente tem trazido. E a gente quer aprender com essa galera vários pontos do que eles têm feito na carreira deles e que a gente pode trazer também para sua barbearia, para o seu mercado, para a sua carreira, o que você tem feito aqui. Eu sou o Luiz Gustavo, um dos hosts desse podcast, e estou aqui com o Maurício Veloso. Se apresenta aí, Vaso, para a gente começar. Sou Maurício Veloso, junto com meu parceiro aqui, estamos aqui no Sala de Máquinas, recebendo convidados. Acreditamos que o conhecimento, o conteúdo, ainda continua sendo o canal, a forma para você se desenvolver. Então, já aprendemos muito, já se desenvolvi demais estudando em podcast. Então, hoje, mais um episódio aí com um cara referência no mercado. Vai ser bom demais. Bora junto. Vamos lá! E ele que está com a gente aqui veio lá de Santa Luzia, em Minas Gerais, o meu conterrâneo mineiro, Jorginho Barbeiro. Tamo aí. Seja muito bem-vindo. Se apresenta aí, meu filho. Conta um pouquinho de você pra gente, de onde você vem, quanto tempo de profissão, você quantas barbearias, você é dono, você é empreendedor, você... Fala de nós, fala de você pra nós. Rapaziada, eu queria me apresentar, eu sou Jorginho Barbeiro. Hoje eu tenho 5 barbearias, né, lá em Santa Luzia. Já tive mais, a gente vai conversar sobre isso aí. Isso aí ficou bom. Hoje eu sou uma referência nas redes sociais, através da produção de conteúdo. Tenho vários alunos e hoje a gente vai se aprofundar em alguns assuntos aqui para abrir a mente de vocês sobre muita oportunidade que tem no mercado da beleza. E eu sou um exemplo de uma oportunidade que não é padrão. É meio que eu fiz a minha oportunidade através da minha audiência. A gente vai conversar sobre isso aí hoje. Boa, bom demais. Primeiro ponto que você falou aí... Essa aqui é boa, hein? A gente tá nos bastidores aqui, o Jorginho... Não, eu já vou começar na bomba. Tem que Já ser vou começar na pancada. Vamos lá, eu falei pro Jorginho o seguinte, você é empreendedor, né? Você tem barbearia, você falou tinha 6, tenho 5... E quero ter uma. E quero ter Desse uma. Desse jeito, firme. Que conversa é essa? Repete isso pra gente, traz pra gente. Por que dessa visão? Por que tinha 6 e foi pra 5? Primeiro, no detalhe, por que você resolveu ir para 6 e por que você está com a ideia de voltar para 1? Eu tive um crescimento muito grande num período curto e eu não estava preparado para esse crescimento. Que a rede social, quando ela chegou na minha vida, eu já tinha as barbearias, eu já tinha 2 barbearias. Então, quando eu estava com 2 barbearias e veio a rede social, veio essa audiência toda, eu consegui monetizar muito rápido essa rede social. Eu vendi muito curso, muitas coisas, até 200 mil seguidores, eu só postava conteúdo ensinando. Essa veia meio que de... Mas ensinava mais corte, mais desenho, mais o que era a sua parada? Eu ensinava corte, ensinava atendimento básico, eu ensinava desenho. Então acaba que era mais coisas técnicas mesmo. Aí eu consegui viralizar muito, consegui ganhar essa grana. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Pô, a segurança que eu tenho é as minhas lojas, porque a rede social é alguma coisa nova e veio muito rápido. E eu, como eu demorei pra caramba pra conquistar minhas coisas, eu sei que alguma coisa que vem rápido, vai rápido. E naquela época eu achei que era algo passageiro. Então eu falei, velho, se eu tô ganhando essa grana aqui e eu tenho que investir, colocar ela em algum lugar, eu não posso gastar ela, eu vou abrir loja. Aí abri a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, até chegar o momento que a bomba explode. Que a gestão que você tem com uma unidade, até 2 unidades, é uma. A partir da 3ª, eu já senti um baque muito grande, que é perder o controle de qualidade, a dor de cabeça que o colaborador dá no dono da barbearia. E quando você tem ali uma equipe de 5, 6, vou colocar até 10 barbeiros, que alguém tem umas 2 unidades ou uma só, geralmente enfrenta, eu comecei a enfrentar um problema muito grande. Eu estava chegando a quase 30 colaboradores. Então, ficou meio que insustentável para mim lidar com todo mundo, mesmo tendo uma equipe junto comigo, porque quando começou a crescer, eu fiz assim, ó, meu irmão tá ali trabalhando no fichado, vem para aqui para a próxima. Meu pai tá trabalhando fichado, vem para a próxima. Porque eu sozinho não ia conseguir fazer. E meu irmão e meu pai, eles já estavam trabalhando no setor administrativo da loja Zelmo. Você opa, demais. Lá. Já comprou. Para usar tênis da Elmo, você só precisa sair de Belo Horizontino. Isso.
Aí eles estavam trabalhando no setor administrativo e eu vi uma forma de ganhar muito mais grana trabalhando para nós mesmos. Coisa que na nossa família nunca existiu. Ninguém lá nunca teve empresa. Minha mãe já trabalhou vendendo roupa, essas coisas, mas não era uma loja, uma empresa, uma forma de gestão mesmo. Então a gente não tinha experiência nenhuma. Esse foi um dos problemas. Eu achei que na minha cabeça eu ia conseguir, porque, vou dar um exemplo para você. Eu estava com uma unidade. A gente sempre acha que a gente vai conseguir, né? Eu estava com uma unidade, aí vamos dar um exemplo. Aí uma unidade dá um lucro líquido ali, depois de tirar tudo, de uns 7, 8 mil reais. Aí a matemática que a gente faz na cabeça da gente. Se eu quando a abrir gente 5? Abre 2 é 16 mil. Abre 3, já vai para 32, já vai, entendeu? Já vai para 32, não. Abriu 6, vai para 24. Aí eu falei, velho, vou ir abrindo uma barbearia atrás da outra. Escalando. Só que aí A realidade não é a essa. realidade é outra. A logística fica quase impossível se não fizer da forma Mas olha correta. só, Jorginho, você começou falando que lá atrás você aproveitou o seu hype nas redes sociais e pensou o seguinte, eu vou investir na barbearia, que é um negócio que está no meu controle, que de fato está. Né? Talvez você não estava preparado para tudo que realmente cresceu. E hoje você falou que você era 6, está 5 e quer uma. Você mudou esse teu pensamento? Sim. Porque, vamos lá, as redes sociais continuam não estando no seu controle. Se hoje cair o Instagram, talvez você não vende mais nada, mas a barbearia está no seu controle. Você continua, você mudou esse formato de pensar? Uhum. Eu mudei a forma de pensar, tanto com a rede social quanto com a barbearia. Por que eu mudei minha forma de pensar? Porque como eu tive barbearia há muito tempo, acabou enraizando dentro das minhas barbearias uma cultura que não é a cultura de uma barbearia de performance. Porque uma barbearia pequena, que tem um custo de corte mais baixo, ela tem que performar bastante para ter um retorno. E a cultura que estava instalada na minha barbearia não era essa e ficou durante vários anos essa cultura. E eu com barbeiro com 5, 6 anos de casa, às vezes para mudar uma coisa que eu mesmo construí de forma errada, eu tive que começar a desconstruir isso, que é dispensando colaborador. Até colaborador que às vezes dava lucro para a barbearia, eu tive que dispensar para não perder a unidade Olha o inteira. irmão do Jorginho, estou ficando desempregado. O pai dele, tem que voltar a ser CLT. Vou ligar lá na Elmo de volta. Não, tem como não. Eles foram parceiros demais, você tá doido. Porque, querendo ou não, antes deles virem trabalhar na barbearia, eles me ajudaram na obra da barbearia. A barbearia foi minha família mesmo que Abraçaram com construiu, você. Sabe? Meu pai mexendo na obra da barbearia, meu irmão na obra da barbearia, eu também na obra da barbearia. Então, acaba que, para eles... Meu irmão hoje não faz parte mais da barbearia, mas por uma opção nossa, nós conversamos e ele decidiu melhor assim. Porque, querendo ou não, a minha história é uma história realmente diferente do pessoal que veio do mesmo lugar que eu, mas eu tive uma equipe, um pessoal que me ajudou muito. Eu não posso esquecer deles. Então, o serviço deles era garantido ali. Tá, mas olha só. Você vai voltar para reestruturar e crescer novamente ou você quer ficar em uma mesmo? Eu penso assim, eu comecei a ter várias oportunidades que a maioria dos barbeiros que vêm da região, de onde eu venho mesmo, nunca tiveram e nunca vão ter. Se o cara hoje não mudar a mentalidade dele, ele não vai ter essas oportunidades. Quando eu tive essas oportunidades, eu pude ver que não é só um corte de cabelo bem feito que dá dinheiro, não é só você ter uma barbearia organizada que você vai ganhar dinheiro. Opa! O cliente ele tem que ter um porquê de ir no seu negócio. E quando eu comecei a ter as oportunidades que eu estou tendo, inclusive que eu estou tendo hoje, eu comecei a entender qual que é o porquê. E quando eu entendi o porquê de o meu cliente ir na minha barbearia, aí a ideia veio. Eu falei, velho, eu já entendi já o caminho até eu chegar a esse cliente, ao meu público-alvo, e eu tenho que trabalhar para quê? Para desconstruir essa imagem que eu tive com essa outra barbearia, que provavelmente a minha nova barbearia não vai ter o mesmo nome que as outras unidades têm, mas Você vai está montando outra marca. Isso, Boa. mas vai ser algo que, para mim, vai ser mais tranquilo de escalar. Ou se eu não conseguir escalar, com uma eu tenho previsibilidade de lucrar mais do que com as 6. Você está mudando o público, então? Do que você, da sua barbearia falando, né? Isso. O público vai ser o mesmo. Eu vou trocar mesmo a forma da barbearia mesmo. Cultura, desenvolvimento, tudo. Modelo de a negócio, gestão, né? o modelo de negócio mesmo. O público vai ser o mesmo, mas eu vou conseguir escalar com esse público. Porque eu tive uma experiência muito grande, porque quando a gente tem muito colaborador, a gente sempre vai ter mercado para isso. Vai igual eu, por exemplo. Eu tenho uma parceria com o Branca de Neve, lá de BH, e sempre quando ele tem um barbeiro formando lá, de Santa Luzia, ele já direciona para mim. Boa. Então eu tenho uma rotatividade de barbeiro muito grande. E quando eu tive essa rotatividade de barbeiro, quando eu comecei a dispensar os que eram velho de casa, eu comecei a perceber que às vezes o barbeiro ele não tem tanta experiência assim, igual o cara que tem 6, 7, 8 anos de barbearia, mas
ele está muito mais suscetível a aprender. E se eu pegar ele, colocar na minha barbearia e mostrar para ele o caminho e falar, olha, você está aqui, você pode chegar aqui, nessa barbearia aqui, o plano que a gente tem é esse. Se você se destacar a ponto de ficar... não caber dentro mais da barbearia, nós temos um plano para você também. Então, quando eu comecei a perceber isso no mercado, eu falei, opa, eu estava refém de muito colaborador antigo, achando que se eu dispensasse eles, eu não ia ter mais barbearia. E eu tive uma surpresa gigantesca no mercado de ver o cara que acabou de sair da escola entregando 200%, 300% mais do que o velho de casa. Perfeito. Uma coisa que ficou muito clara nisso aí foi que meus colaboradores que estavam com 5 anos de casa, com faturamento, um exemplo... Estagnado ali. Falar números mesmo, de 4, 5 mil reais. Eu vi colaborador que saiu do Branca de Neve, o cara entrou na minha barbearia, com 5, 6 meses, já estava faturando mais que os caras. Porque simplesmente ele estava ali, ó, fazendo, e nem é coisa disruptiva, o cara estava fazendo o básico. Esses dias, estava conversando com um aluno do Codex, na reunião, encontro individual, e, cara, ele tava com medo, mas com medo, assim, ó, de perder pessoas. O cara tava, sabe aquele que deita e rola? Aquele cara que é o mais velho, que fatura bem e tal. E eu falei para ele, irmão, seguinte, trabalha você e a sua esposa, certo? Ela trabalha na recepção, tem você e você tem equipe. Se tudo der errado na sua vida hoje, o que acontece? Você vai pegar uma sala talvez menor, sua esposa continua na recepção, você talvez vai dobrar o valor do seu corte para nichar mesmo, porque não precisa atender muita gente, e você vai viver, irmão. Você não está refém de ninguém. O seu sucesso não depende de alguém. Nem pode. Porque, cara, infelizmente, tem muitas pessoas, muitos colaboradores, que, cara, ele entra numa humildade e depois ele ganha uma experiência, faz uma clientela, ganha uma grana e o cara acha que é o camisa 10, faixa, bate falta, pênalti, capitão, tudo. Cara, não é. Não existe ninguém substituível na empresa. Existem pessoas importantes, acredito nisso. Extremamente Ela importante. sair, vai fazer falta, vai ser difícil repor. Mas, cara, a empresa continua. Então, até isso que o Jorginho trouxe me fez lembrar desse aluno. De 2 pontos que você falou, o primeiro é que a empresa ela foi mudando e as pessoas elas foram permanecendo com a mesma mentalidade, né? Foi criada aquela cultura antes e quando você mudou, as pessoas não acompanharam. Eu carrego comigo o seguinte, eu faço parte da mesma empresa há 13 anos, vou completar 14 anos na mesma empresa, que é a Barbearia Seu Elias. Eu comecei na inauguração, no primeiro dia, limpando obra, como você falou dos seus irmãos, junto com o Rafa também e tal. E eu estou até hoje. Então, tem 13 anos que eu estou na mesma empresa, mas eu não trabalho na mesma empresa que eu comecei. Peraí, como assim? Peraí, que doideira é essa? Eu não saí e voltei, mas a Seu Elias, de 2013 a 2015, ela foi uma coisa. De 2015 a 2018, ela se transformou em outra empresa. De 2018 a 2022, por exemplo, até 2020, que foi pandemia, ela era outra parada. Após a pandemia, a gente entendeu ainda um outro modelo. Ou seja, eu tive que me tornar um profissional diferente a cada mudança que a empresa tem. Então, para eu continuar como profissional numa empresa que está em constante evolução, eu vou ter que ser um profissional diferente. Não adianta eu achar que eu cheguei no sucesso aqui, bati aqui, deu tudo certo, que vai continuar desse jeito. E é isso que eu percebo que acontece, porque tem um ciclo natural de um colaborador. Né? Existe um ciclo natural dessas pessoas. Se eu não entender que o ciclo mudou, aí vai começar a trazer problema. E aí, um do ponto que o Maurício falou, o colaborador começa a achar que a empresa é dependente dele. E eu não gosto nenhuma das duas relações. Nem é que o colaborador acha que a empresa é dependente, nem é que a empresa acha que o colaborador é dependente. Tipo assim, você depende de mim aqui, se eu te tirar daqui, você passa fome. Também não curto, por quê? Eu acredito que a relação precisa ser ganha-ganha. Parceria, né? Parceria. Exatamente. É vantajoso para você estar comigo, tal como é vantajoso para mim ter você aqui. Apertamos a mão e está tudo certo. Então, acredito que você fez o certo, né? Também de, vou ter que recomeçar isso. Entendeu com mais clareza. Tá com um projeto novo, só que a minha curiosidade ficou. Como que você chegou nessa conclusão? De onde saiu isso? Que você olhou para o seu negócio, porque estava dando lucro. Apesar de estar dor de cabeça, está dando lucro. Como é que você olhou para dentro e falou assim, preciso recomeçar? Eu tive um choque de realidade com um amigo meu, o João da Seleto. Acho que deve conhecer ele também. João. O João, a gente teve uma amizade. Aí o João, ele chegou eu acho que foi no último conference. Eu vi ele falando que faturava 100 mil reais com corte a 35 reais. Para mim, é impossível. Na minha cabeça, eu coloquei como impossível. Mentira, pô. Porra. É aquele pensamento de favelado mesmo, que eu tenho muita coisa ainda que a gente está desconstruindo, mas eu não posso negar minhas origens. Eu olhava assim e falava assim, esse cara tá de sacanagem comigo. Não, e é legal você ver assim na internet assim, esses caras inventam cada coisa pra postar, né, mano? Olha pra você ver. Mesmo, aquele pensamento, eu falei, mano,
esse cara tá de 9 horas, ele vai no futuro ele vai querer vender um curso, alguma Tá coisa de do 9 tipo. horas, é de Belo Horizontino. Você, o de Floripa, você não faz nem ideia do que é tá de 9 horas, né? É, tá de enrolação, Tá de enrolação, tá de zoeira. Isso. Entendeu? Aí ele falou isso comigo, eu vi o Rafa reforçando isso ainda no Instagram, eu falei, espera aí. Falei com o João, você liberaria sua barbearia para eu poder fazer uma visita aí, para me ver como é que funciona? Ele falou, toda hora, vem na quarta-feira. Bom, Aí eu, quarta-feira? Beleza, quarta-feira na minha barbearia, é um dia atípico. Só que eu entendi a estratégia dele, hoje eu entendo a estratégia dele, mas a quarta-feira dele é melhor que um sábado, às vezes. Então, eu cheguei na quarta-feira lá, a primeira coisa que eu senti quando eu entrei na barbearia dele foi que todos os colaboradores me conheciam, só que o primeiro que estava na porta não me conhecia. Ele nunca tinha me visto na vida. Então, quando eu entrei na barbearia, o cara já simplesmente já parou o corte que ele estava fazendo. Ele, opa, só um minutinho, chefe. Veio até mim, me tratou na má educação, achou que eu queria cortar cabelo. Ele queria cortar meu cabelo de qualquer jeito. Já queria te vender o corte. Mas ali, ali praticamente eu tomei um tiro na cabeça. Eu falei assim, meu Deus, meu colaborador, eu tenho que pegar carvão e jogar nele para ver se ele acende uma chama para sair do Free Fire e da cadeira. Levanta aí, meu filho. E o cara ali tá com fome de cortar cabelo. Eu comecei a ver que, o cara nem me explicou a estratégia, mas olha a cultura da barbearia dele. Aí, beleza, sentei e falei, não, vou conversar com o João mesmo e tal. E ele fez um tour pela barbearia, me mostrou a estratégia dele, me mostrou como que ele trabalhava na barbearia dele. Eu falei, velho, aqui ele está trabalhando para o público dele aqui, é totalmente diferente do meu. Mas aqui eu vi uma forma de trabalhar totalmente diferente. A cultura do negócio, né? Isso. E depois que eu fui nesse conference junto com ele, antes disso eu já tinha frequentado a barbearia do Rafa, o Rafa tinha me dado uma mentoria. Já tinha visto algo parecido com isso, só que, você vê um cara que é uma referência muito grande falando sobre isso aí, a gente junta um mais um, a gente fala, beleza, a barbearia do cara tem muito resultado, mas também o cara tem uma audiência gigantesca. Só que aí você vê um cara que nem se movimentava na rede social direito, e com um faturamento daquele, com a barbearia lotada numa quarta-feira na hora do almoço, eu falei, meu Deus do céu. Sabe o que eu acho disso legal? Um ponto que você citou aqui. Um cara que nem é tão conhecido na rede social, com a barbearia cheia, eu tive que quebrar isso na cabeça também. Eu tinha na cabeça antigamente que o dinheiro de verdade ele é o cara da internet, o influenciador, o famoso e tal. Isso agora aqui, ó, dinheiro escondido. Até você conhecer o empresário de verdade. Exatamente. Até você ir numa barbearia que você nunca viu, ou num salão, num restaurante que você não faz ideia quem é o dono. Talvez isso já tenha acontecido com você atendendo como barbeiro, com você como barbeiro. Você está atendendo um cliente ali, sei lá, 3, 4, 5 vezes, até você começar a ter uma conversa com ele um pouco mais aprofundada, e o cara, tipo, tá indo pra onde? Não, irmão, voltei de Dubai, tô indo ali pra Miami agora. Peraí, quem que é esse cara? Nunca vi esse cara na vida. Esse cara é mó calado, chega aqui de bermudinha, chinelo, e aí vai ver uma chave, você nunca reparou, o relógio é diferente. Ou um cara simples, que você nem percebeu isso. Então, eu acredito muito que tem no mercado muita gente boa escondida. Você deu exemplo disso aí, de você ver o cara ali na barbearia e depois você vê o cara viajando para China, para os Estados Unidos, o Deluc. O Deluc não é um cara da rede social, só que aí o Deluc, você vai ele tem uma porrada de barbearia lá em BH também, e o Deluc viaja o mundo todo. É o empresário do dia a dia. Do dia a da dia. barriga no balcão, Exatamente. do trabalho, que tá ali, que vive o negócio, né? Então, a internet é um meio muito bom e que flexibiliza muito a forma de você ganhar dinheiro, de você ir pra frente. Mas não é o único. Tem gente de verdade fazendo resultado de verdade, construindo de verdade, né? Esse trabalho também. E nem faz questão de aparecer, né? A gente vê aqui muito em Alphaville, né? Você entra na Seu Elias cortar o cabelo, aquele senhorzinho com um relógio de tantos R$1.000, deixou o carro ali com manobrista. Cara, ele não quer aparecer. Às vezes o barbeiro pergunta, eu posso postar uma fotinha para te marcar aqui? Não. Ou o cara não deixa, ou ele fala assim, não, eu não tenho Instagram. O WhatsApp dele, às vezes, não tem nem foto dele. Então, ou seja, é um cara totalmente off, né? Então, Eu consegui desconstruir isso aí porque eu vivi. Porque às vezes vai ter barbeiro vendo a gente conversando sobre isso aqui e vai achar que eu tô falando isso aqui porque eu tô aqui. Sim. Não é. É porque eu vi mesmo na prática. Então, quando eu saí da primeira vez, no primeiro contato que eu tive com o Rafa e vi essa forma de trabalhar, eu pensei, é porque o cara é famoso. Fiquei naquilo ali. Só que depois, quando eu comecei a ver casos de sucesso, quando eu comecei a frequentar ambientes como esse, e novamente eu afirmo, não é porque eu estou aqui que eu estou falando isso. Porque, vou dar um exemplo do business, o último business que eu vim. Você veio aqui com a gente em janeiro. Isso. Tava ligadão lá, ó. Isso, eu tava e a esposa no business. do lado da nossa cotovelada. Com Eu certeza. te falei. Eu falei pra você. Sabe o que eu falo de curso? Curso bom
tem que ser para validar umas coisas que a sua esposa já tá te falando há uns 3 meses para você fazer e você não fazia. Desse jeito. Então, quando eu estava lá no business, eu vi vocês falando muito sobre liderança, sobre até a gestão mesmo da barbearia, viu? Elias falando sobre marketing, mas quem vem num ambiente desse aprende também com os próprios alunos. Porque quando você vai vir num curso que o custo dele é bem mais elevado, quem está ali aprendendo investiu bastante para estar ali. Aí a gente olha hoje pelo valor do business. Pô, o cara que investiu isso aí, ele não vai ter uma barbearia simples, porque é o valor de 2 cadeiras de uma barbearia, praticamente. Então, quando você vai fazer um network com esse cara, você fala, mano, e pá, como é que tá a barbearia lá? O cara fala, não, a gente está no faturamento de mais de 1 milhão por ano. Aí você, opa, peraí, 1 milhão por ano? Deixa eu ver seu Instagram aqui. Aí, novamente, a gente volta naquela linha de raciocínio que eu desconstruí. Vai olhar o Instagram do cara, o cara privado. tem 1000 seguidores, privado, tem ninguém. Aí, quando vai ver os colaboradores, o cara tem 20, 30, 40 colaboradores. Massa. Jorginho, pegando esse gancho, você que gera muito conteúdo na rede social há um tempo e tal, eu vejo que muita gente quer resolver a vida estudando somente de forma gratuita, né? Consumindo live, reels, podcast. Cara, que eu acho muito massa. Se você realmente não tem condição, hoje não tem condição financeira, não tem desculpa para você não estudar. Eu acredito muito nisso. Só que também eu acredito muito que, cara, você vai precisar, às vezes, pagar. Né? O conhecimento mais valioso, o network, o ambiente, cara, não está gratuito, não está disponível para todo mundo, né? Você hoje, como um criador de conteúdo sempre ativo, você percebe isso, que as pessoas acabam te explorando muito? Qual que é a sua visão sobre? Eu que venho do curso, eu tenho muito aluno mesmo, eu tenho quase 15 mil alunos. Só que o meu curso ele é mais baratinho. Então, a gente sente um pouco disso no mercado mesmo. Porque se eu tenho um curso de R$30 ali ensinando a fazer platinado, vai ter no YouTube a aula de graça. Vai ter ali o conteúdo gratuito. Só que o que eu vejo hoje sobre o cara investir num conhecimento, às vezes num custo mais elevado? Eu falo sempre, às vezes até com os barbeiros que eu faço um network, lá da minha região mesmo, barbeiro mais periférico. Falo, mano, basicamente, qualquer curso que você for fazer hoje, vai ter a informação gratuita na internet. Às vezes você vai lá, vai ver uma palavra que o palestrante vai falar, que você já viu gratuito na internet. O que é valioso é a organização dessas informações. Exatamente. E o network. Perfeito. Porque o cara vai colocar as informações ali de acordo com o que ele fez, ele vai tirar ali o que ele errou e já colocar a solução para você. Então, o cara hoje, se ele quiser construir uma casa, ele vai achar um conteúdo lá no YouTube. Sim. Só que a experiência de realmente construir, de saber como que tá o terreno, de saber como que realmente você vai ter ali pessoalmente. Às vezes Cronograma, tudo, né? Pergunta mais específica mesmo. Às vezes, por exemplo, eu vou ir numa palestra, por exemplo, igual o Conference, que é muito grande. Eu não vou poder conversar com o cara que tá ali no palco, mas às vezes vai ter um barbeiro do meu lado que já solucionou um problema que eu fui ali buscar para aprender. Boa. Muito bom. Então, Estar nos ambientes estar certos. nos ambientes certos possibilita isso. Aí, igual voltando àquilo lá que a gente falou sobre o barbeiro que é empresário mesmo, que não é produtor de conteúdo. O Daniel, da Barbearia Belo Horizonte, que está no Boa. G20. Daniel, até pouco tempo atrás, nem mexia no Instagram. Hoje já está se desenvolvendo. E foi difícil mostrando. botar ele pro Instagram, hein, rapaz? Ele por ele não queria, não. E a gente botando pilha, botando Colocamos até pilha. uma prótese nele e ele não foi. Mas vamos agendar pro Daniel vir aqui também para gravar com a gente. História top. Isso. História top. Eu tenho uma pergunta aqui também. Você citou um ponto que talvez você não saiba disso, mas que é uma metodologia do Google de pesquisa de mercado, que é quando você visita outros negócios para aprender mais sobre aqueles negócios e montar uma solução para o seu negócio. Isso é um formato de aprendizado que algumas pessoas do Google desenvolveram, que, se eu não me engano, chama Design Sprint, que o Madeiro fez isso também, por exemplo, o Júnior Dusk, ele fala que ele comeu mais de 100 cheeseburgers nos Estados Unidos para chegar no modelo perfeito. Qual que é o melhor pão, qual que é o melhor hambúrguer, qual que é a porcentagem de carne e gordura, tal, para chegar no modelo que ele fez o Madeiro, o hambúrguer do Madeiro. E o Elias também fez isso antes de abrir seu Elias, só que talvez a galera não sabe, porque o Elias não era conhecido ainda. Isso era em 2012. Então ele ia, pelo que ele falava pra gente, ele ia viajar, ia em tal lugar, ele ia em várias barbearias fazer o cabelo ou cortar a barba para entender e perceber o que aquelas barbearias tinham, que dava para pegar e trazer de benefício para seu Elias, e modelar também, né, aprender algumas coisas. Ou o que tinha de errado também para não trazer, né, para não aprender. O Google fala, então, que quando a gente vai em algum lugar assim, você sempre vai pegar alguma coisa. Quando eu estou viajando, quando eu vou dar um curso, alguma coisa, ou até aqui em São Paulo, eu gosto de conhecer lugares diferentes, e mesmo que não sejam da nossa área, um restaurante, alguma coisa, você sempre pega algum insight. Por exemplo, talvez ninguém sabe disso aqui ainda, mas boa parte do desenvolvimento dos atendimentos da seu Elias veio do Outback. Boa.
Então, a metodologia que a gente usa do POP de atendimento da seu Elias ser mais humanizado, ser um pouco mais moderno, ser mais ágil, ela não veio de nenhuma outra barbearia. A gente tirou do Outback, que é um pouco mais adaptativo. Como é que a gente aprende isso? Se colocando, por isso que eu falei aqui, se colocando nos lugares certos. Aí, presta atenção, eu também vim de periferia, estou entendendo exatamente o que você está falando. Só que se eu só frequento o sanduíche lá da periferia, o hambúrguer lá da periferia, o cachorro quente lá, eu nunca saí do lugar, eu nunca vou aprender coisa nova. Eu só vou entregar o que já existe. E aí eu quero entender que o seguinte, de algum tempo para cá, de alguns anos, meses para cá, você começou a mudar o ambiente, mudar os lugares que você frequenta, shopping, restaurante, fio. O que é que você tem consumido que tem mudado a sua cabeça para trazer essa solução nova? Eu tive... o que mais instalou a minha mente mesmo para poder evoluir, para poder mudar um pouco minha forma de pensar, foi quando eu sofri no bolso. Eu comecei a enxergar também, dentro da minha barbearia, um problema gigantesco que a maioria dos barbeiros de comunidade ou barbearia simples vai enfrentar, se já não estiver enfrentando, que é a evolução da barbearia. Eu vejo que a cena da barbearia ela é embrionária, ela é muito recente. E quando a gente pega uma cena muito recente, a evolução é muito rápido. E ainda mais nós que estamos no mercado da beleza masculina, a gente tem um segmento que ele é sinônimo nosso, que é a beleza feminina. Então, quando a gente tira qualquer coisa do cenário feminino e traz para a barbearia, é uma evolução gigantesca. E essa evolução, quando ela chegou no nosso mercado, eu senti dentro da minha barbearia no seguinte ponto. Meu colaborador, quando ele via uma unidade que era simples e que ele faturava uma grana bacana, ele começou a olhar para a estrutura e falar assim, velho, e se eu pegar, eu estou recebendo hoje, a conta de padaria, eu estou recebendo hoje R$5.000 por mês. Se eu abrir uma barbearia para mim, eu vou ganhar R$10.000 por mês. E quanto que será que o Jorginho está pagando de aluguel? Quanto será que eu vou gastar para ter uma estrutura parecida com essa? E quando um fez, o segundo fez, o terceiro fez, eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Tá fácil virar concorrente. Tá fácil virar concorrente. Quando você não tem um contrato muito amarrado, e às vezes até com o contrato amarrado mesmo, na periferia é diferente. Você pode estar lá com assinatura, pode estar lá homologado, pode estar com tudo. Se o cara abrir do seu lado, você tem que pensar 10 vezes antes de processar, porque você corre até risco de vida. Você pode falar pro cara assim, ó, isso aqui que você fez tá errado, tá aqui, vou te levar na justiça, o cara leva lá então. Então vai. Vai lá então. Então vai, bobo. Então a gente tem que se adaptar ao nosso mercado. Eu falo de mim. Eu comecei a perceber isso. Isso. Inteligente. Deixa esse negócio pra lá. Fica nem quieto. é Vou colocar aqui. A sua vida é mais importante que o negócio. Mas é que às vezes, tipo assim, às vezes você entra num problema que só você tem a perder. Que às vezes não é necessário. Nem toda briga vale a pena, né? Isso. Eu comecei a perceber isso e comecei a falar assim, velho, ó, essa parceria, esse, como é que eu posso dizer? Quando uma empresa, uma sociedade, essa sociedade que tem entre o colaborador e a barbearia, ela é injusta demais para a barbearia também. Porque muito colaborador, eu falo também porque tem muito colaborador que é dodóizinho. Eu falo isso porque eu fui colaborador durante 5 anos. Eu trabalhei só em uma barbearia. Marca o tempo aí, editor, para dar um corte bom para nós aqui agora, entendeu? Para fazer um negócio. Vamos embora, aprofunda aí. Eu ralei só em uma barbearia minha vida toda. Eu fui colaborador, honrei a barbearia que me deu oportunidade, recebi 1 milhão de propostas, não me deixei levar por nenhuma e fui fiel até a barbearia. O cara desistiu de ter barbearia, eu abri a minha. Então eu posso falar sobre isso. O colaborador hoje... a sociedade para mim é injusta porque o colaborador hoje é aquilo lá que você falou. Ele vem para a barbearia, acaba de sair do curso, aprende, ele usa os seus clientes como modelo porque ele aperfeiçoa ali nos seus clientes e quando ele fica bom, ele olha para o espaço e faz isso aí. Fala assim, pô, tô dando dinheiro pro Jorginho. O Jorginho tá ganhando dinheiro nas minhas custas. Tanto que os meus memes que mais viralizam é quando eu toco nesses assuntos. Porque... O que eu faço? Até depois eu vou colocar mais sobre isso, a minha estratégia dos memes, mas isso aí viraliza muito porque são situações do cotidiano verdadeiras, que acontece mesmo na maioria das barbearias. Então, quando eu comecei a perceber que, pô, aconteceu isso na minha barbearia, produzir um conteúdo viralizou demais, tem muita opinião de dono de barbearia. Eu tenho que me movimentar. Eu não tenho só uma barbearia. Se eu tivesse uma barbearia e fechasse uma, eu abriria outra em outro lugar. Agora, se eu tenho 6 barbearias e quase 30 colaboradores, é muita família impactada. Eu levo isso em consideração. Tem muito menino que chegou lá na barbearia e o cara não sabia nem o que ia comer na janta. E hoje os caras tirou carteira, tem moto, ele depende daquela renda ali da barbearia. Às vezes o cara mora de aluguel até hoje. Às vezes o aluguel que ele paga da casa dele, ele paga do aluguel da casa dele, com a mãe dele, com todo mundo morando lá. Então eu tenho que pensar nisso aí também. Então quando eu comecei a ver, eu falei assim, peraí, se eu ficar do jeito que eu tô, eu vou ver, vai ser um castelo de areia, eu vou ver tudo desmoronar. Então eu tenho que realmente me movimentar aqui. Só que eu não sabia para onde eu ia.
Eu sabia que eu tinha que me movimentar, mas não sabia para onde eu ia. E quando eu comecei a ver barbeiros falando sobre gestão, igual eu te falei, quando eu tive a oportunidade de ter contato com o Rafa, ter contato com o João, ter contato com esse ecossistema aqui da Seu Elias, eu comecei a perceber que, pô, tem muito dinheiro que eu nem sabia que existia, que é o que eu falei lá no business. O dinheiro, que até que eu acho que um de vocês falou lá no palco, o dinheiro que a gente não ganha, que a gente não ganhou ainda, tá nas coisas que a gente não sabe. E isso veio na minha mente como se fosse um soco do Mike Tyson. E tem um ponto aqui, eu quero frisar isso, para abrir a cabeça de muito barbeiro que está ouvindo isso aqui, para você que é barbeiro de periferia, para você que está começando agora, para você entender o tamanho do mercado. Não vou citar nomes aqui por questões éticas, eu não sei se as pessoas liberam isso, né, e tal. Mas nós conhecemos barbearias que faturam 6 milhões por ano, 10 milhões por ano, 15 milhões por ano, 20 milhões por ano, cortando cabelo. Não, isso é mentira, vocês inventam esse número para a internet. Gente, eu não estou nem falando o nome de quem, porque eu não quero falar sobre isso, porque não é esse o ponto. O ponto que eu estou querendo dizer é um mercado que dá para você fazer muita grana. Agora, não é só sair abrindo de qualquer forma. Tem que ser uma pessoa que tem um nível de conhecimento muito grande. Meu nível de provocação, às vezes, quem aqui, pô, às vezes estou lá no business, quem aqui quer ter um negócio, uma rede de barbearia que fatura 10 milhões no ano? É unânime, todo mundo levanta a mão. Segunda pergunta, quem está pronto para gerir 10 milhões por ano? Quem está pronto para gerenciar um time de gestão que vai gerenciar uma rede de barbearia que faz 10 milhões por ano? Quem consegue gerar demanda suficiente para trazer tantos clientes para dentro que vão gerar 10 milhões por ano? Para contratar a quantidade certa de barbeiro que vai fazer os... Então, o processo ele é inverso. O dinheiro ele é resultado. Ele tem que ser fruto de uma sequência de habilidades gigantescas para ser construída. Mas é um mercado que dá para crescer, dá para crescer muito. Dá para fazer... E o que era há 20 anos atrás praticamente impossível. Era no mercado feminino ainda tinha muito isso. Há 20 anos atrás com barbearia... Pô, vamos lá. O que era um barbeiro de sucesso até os anos 2000, vamos imaginar ali? Casou, teve filhos, criou os filhos, tem uma casa, um carro e talvez um sítio, alguma coisa que comprou no fim de semana. Não era uma pessoa que, sei lá, mora numa mansão de luxo no condomínio, tem um carrão top, viaja para fora, vai nos melhores restaurantes, usa roupa legal, tá com os filhos estudando nas melhores escolas. Hoje esse cenário mudou. É possível isso pra gente, né? Mas a chave é essa, tem que ter conhecimento. Não adianta achar, só querer... Querer não é suficiente. Exatamente. No business, nós encontramos muitos casais estudando juntos, né? O Jorginho, a esposa, foi um exemplo. E aqui vai uma dica, né? Você que tem a sua esposa, o seu esposo que trabalha junto com você, vocês não têm noção do privilégio que vocês têm de trabalharem juntos, né? E entender que não é um é mais importante. Ah, o Jorginho é mais importante porque ele está cortando o cabelo e tal. Não, mas tem a parte da gestão. Não adianta ter uma pessoa muito boa trazendo grana para o pote e não ter alguém competente gerenciando essa grana. Boa. Também não adianta ter alguém muito competente gerenciando uma grana se não tem grana. Então, ou seja, entende? É uma parceria. É um excelente gestor de pouco dinheiro, né? Não faz sentido. Jorginho, você falou muito ali do seu início, que veio da comunidade e tal, né? Hoje, olhando para os seus seguidores, para as pessoas que te admiram, seguem você é uma voz para esses meninos. Que dica você daria, que conselho você daria do que fazer e o que não fazer para que eles consigam alcançar um sucesso, um resultado? Não estou falando nem ser o Jorginho, não, ele tem que colocar na cabeça deles que ele tem que ser eles, né? Qual o conselho, qual a mensagem que você passa para essa galera? Isso aí que você falou é até muito importante, porque hoje, até contextualizando isso aqui que a gente estava falando, a cena da barbearia, ela está evoluindo muito rápido. E hoje meu público é muito grande de barbeiro periférico mesmo. O pessoal que me acompanha é barbeiro que está ali dentro da comunidade mesmo, ali perto da boca de fumo. E hoje eu tento colocar na cabeça desses barbeiros que tem muito mais grana na mesa, tem muito mais oportunidade. E não é porque você está na boca de fumo, na barbearia perto da boca de fumo, que você está errado, não. Às vezes ali vai ser o lugar que você vai ganhar mais dinheiro. Mas não é só o corte de cabelo. Eu tive que desconstruir isso da minha cabeça e eu consegui desconstruir isso porque eu tive acesso. Eu pude ir, pude estudar, pude ver mesmo. Eu pude tirar essa crença de que, pô, o cara que ganha muita grana é só aquele cara que é famoso ou então aquele cara que veio de berço. Eu pude ver que em várias situações que tem sim muita grana e você não precisa ser um barbeiro referência, um barbeiro de rede social. E a maior dica que eu dou para os caras que estão nessa situação é que profissionaliza o mais rápido possível.
beleza, você não gosta de uniforme dos caras de preto, eu gosto de falar dos caras de preto porque a gente já não pega só a classe A nem a B. É os barbeiros que usam roupa toda preta. Que é a barbearia que, geralmente, quando o cara profissionaliza a barbearia, ele coloca aquele uniforme todo Padroniza, preto. né? Padroniza. Eu falo assim, ó, você que está na comunidade aí, você tem que entender que o cliente ele está elevando o nível de consciência dele no nosso mercado. Igual o mercado de beleza feminino. E quando o cliente, nós não estamos falando de concorrência, nós estamos falando de cliente. Quando o seu cliente ir lá no centro de Belo Horizonte, experimentar uma barbearia dos caras da roupa preta, e quando ele for na sua, ele vai notar uma diferença muito grande. Só que ele não vai deixar de cortar cabelo com você não, pode ficar tranquilo. Mas só que lá no centro de Belo Horizonte tem gente que está fazendo curso hoje, já com a mentalidade dos caras de preto, e ele vai abrir uma barbearia, se ele tiver condição, ele vai abrir uma barbearia do lado da sua, cobrando o mesmo valor que o seu, e o seu cliente, quando ele lembrar dos caras de preto que ele foi lá no centro, ele não vai pensar 10 Cara de preto é vezes. ótimo, Ele não vai pensar 10 vezes em trocar de barbearia. Então, o cara, se ele não se profissionalizar, se ele não cuidar mesmo dos clientes dele, ele vai perder. Aí o cara fala assim, não, Jorginho, mas não tem só essa forma de ganhar dinheiro, não. Beleza, tem como sim o cara ganhar uma grana pela técnica dele. Às vezes ele é marrento, é aquele cara que ninguém aguenta ele, só que ele é muito bom tecnicamente falando. Ele vai ganhar o salário dele ali, vai ter uma vida boa, porque o cara, ele não precisa ser miserável se ele vai ficar no corte de cabelo. Ele pode sim comprar ali um Corolla, comprar ali um Honda Civic, comprar a casa, comprar a moto, mas não adianta querer pensar além disso. Parou. Porque o extraordinário, ele tá o quê? Na escala, ele tá nas redes sociais também. E para você conseguir fazer tudo isso, para você conseguir escalar mesmo, a gestão ela vem lá na sua barbeariazinha. Se você não estiver ralando na barbearia, somente você já está errado. Não tem como. Hoje, eu costumo falar assim, o cara do estúdio, ele tá totalmente certo na ideia de negócio dele, no modelo de negócio dele. Agora, o cara que é cortador de cabelo, barbeiro, e ele tá ali na barbearia sozinho, sem planejamento nenhum, sem estratégia nenhuma, se ele for ir no banheiro fazer a necessidade dele, ele tem que fechar a barbearia. Se ele tiver uma gripe, ele tem que fechar a barbearia. E quando ele tiver com a barbearia fechada, o cara que se preocupa com a gestão vai estar aberta, porque ele já tem colaborador. Aí é que a gente nem está falando de uma gestão mais específica, eu estou falando só o cara que colocou um colaborador. Básico, né? Básico. Legal. Então, o caminho, você acredita que é realmente estudar. Estudar. Buscar conhecimento, ambientes. Massa. Eu Exatamente. concordo muito com o que você falou. Esses dias para trás eu estava tomando umas pancadas na internet por ter feito um vídeo assim de falar exatamente isso. Falou, olha, eu acredito que nos próximos 5 anos... Às vezes a gente tem que dar uma freada nele. Que ele Mas eu acredito Não, nisso uma vez verdadeiramente. Os caras vieram Ele em já- peso. ele já tá ele falou velho, de é pai de família, Ele fazendo falou de meme, né? Não, ele falou de meme, eu recebi uma enxurrada dos caras mandando eu atacar ele. Xinga Ele lá. xingou, não? Nossa, eu xinguei não, eu não A falei. gente concordava. A gente concordava. E eu comentei isso, mandei isso pra ele, porque de fato eu falei assim, cara, esse conteúdo dele é muito bom, porque ele sabe ser consciente, né? Sabe ser consciente no que é bom, no que dá certo. Porque tem uma galera que, vamos lá, ridiculariza, né? Tipo, Ridiculariza. esculacha, tipo assim, é que a visualização Só a qualquer jeito. custo. Não vou citar nome aqui, não. Você já viu um vídeo dos caras lutando boxe dentro da barbearia, pô. Ah, é. E, pô, tá rolando aqui é. com o cliente, com isso e com aquilo. E, pô, irmão, não tem como. Não adianta. Você imagina o seu cliente em casa? Ah, é aqui que eu vou cortar o cabelo. Aqui é top. Vou é lá pra me diferenciado. tomar um Não vai jab ser de por isso. direita. Porra. Nesse vídeo eu falei o seguinte: eu acredito que daqui para os próximos 5 anos, as barbearias pequenininhas de bairro vão ser as que mais vão sofrer. Por quê? Não é porque a Seu Elias vai abrir lá, a Corleone, que cobra, sei lá, R$180 em São Paulo, vai abrir lá. Não, não vai abrir lá. Essa galera não vai para lá. Ele entendeu qual que é o público dele. Só que a galera nova que está chegando hoje no mercado já percebeu como é que tem que fazer. E na hora de abrir na comunidade, vamos lá, eu vou abrir o mesmo preço, vamos supor, R$35, como você citou um exemplo aqui. Só que eu tenho barbeiro padronizado, que atende com mentalidade diferente, que está disposto a vender mais, minha estrutura mais bem feita, e eu tenho o cara do lado, que está fazendo a mesma coisa há 20 anos e não está ligando para essa modernização. Nós vimos isso acontecer com a mudança dos salões masculinos para a barbearia. Exatamente. Quem demorou demais se perdeu. E isso está acontecendo agora ao vivo. Hoje, você ainda consegue parar e fazer tempo de mudar. Daqui a pouco já não dá mais tanto tempo. Então, a galera que fala assim, isso é impossível de acontecer. Cara, as grandes, vamos dizer assim, que atende um público-alvo diferente, vamos dizer, não vai para aí. Quem vai para aí é um cara que ainda nem existe. Olha que doideira isso aqui. Talvez a marca que pode trazer risco para você, ela nem existe ainda. Exatamente. A barbearia que pode levar seus clientes, talvez o dono nem fez o curso de barbeiro esse ano ainda. Talvez ele vai começar daqui a pouco. Então, é perigoso isso para a gente continuar o tempo inteiro. Eu acredito que crescer é um modo também de defesa.
Boa. Quanto mais você cresce, você se defende. Exatamente. Você se defende de um concorrente novo, você se defende de outras Aquela possibilidades. ideia que eu falei que você da estrutura. Se hoje eu tenho uma estrutura que eu gastei 50 mil e quanto mais eu ganhar, mais eu investir na minha estrutura, vai chegar um momento que minha estrutura vai ter 200 mil reais gasto na minha estrutura. E quando o colaborador olhar e falar assim, Vou sair para vou fazer a conta de padaria, tô fazendo um salário alto, tô fazendo 15 mil reais aqui na barbearia do Jorginho. Então, se eu tiver 30 mil, aí ele vai olhar para a estrutura e falar, Dá não. 30 mil não dá. O aluguel aqui é quanto? É 10 mil? Não dá. Como é que eu vou montar a equipe? Como é que eu vou Entendeu? começar nesse nível? É uma coisa que a gente fala muito, né? Nas nossas formações presenciais, nas mentorias. Cara, cada vez mais você precisa trabalhar a sua marca, né? De forma intencional. Para o bem de quem? De todos. Porque uma marca forte, um produto forte, um serviço forte, ele beneficia o cliente, que ele é bem atendido, ele volta, ele indica, ele está ali. Ele beneficia o profissional, que está ganhando bem, tem uma segurança, tem uma previsão de quanto ele vai receber, e a empresa que ela está crescendo e prosperando. Esses dias, nós fomos numa hamburgueria, eu, minha esposa e meu filho. É aqui de Alphaville, a gente já foi umas 4, 5 vezes, gosto bastante do hambúrguer de lá, e eu cheguei lá, nessa última vez, o garçom que sempre atendeu a gente não estava. E, cara, pensa num cara top, assim, sabe? Aquele cara atendimento massa, tal, não é aquele também cara chato que fica ali, não, cara, garçom profissional. E eu cheguei lá, esse cara não estava, eu senti falta dele. Mas eu senti falta dele, mas esse não é o motivo que vai eu não vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Eu não sei se ele estava de folga, viajando, de férias, mas entende por quê? Eu gostei da marca, gostei de todo o processo. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Tem processos, tem passo a passo, tem coisas que você deve fazer para fortalecer cada vez mais a marca para beneficiar todo mundo. Maravilhoso. Jorginho, o que você está fazendo esse ano agora? O que está no seu planejamento desse ano agora para o seu crescimento de 2026? Você está mirando mais rede social, influenciador, mercado de educação ou essa ampliação de marca? O que é a sua prioridade para esse ano? Hoje, igual eu falei com vocês, eu tenho uma equipe já que trabalha junto comigo, eu tenho o privilégio de ter minha esposa trabalhando comigo, de ter meu pai trabalhando comigo, de ter alguns colaboradores que realmente eu tenho, assim, aquela confiança extrema neles, porque já provaram que por A mais B são companheiros mesmo. Um colaborador pique você, que está 13 anos na Seu Elias. Eu tenho alguns colaboradores que realmente eles mudaram de vida trabalhando na minha barbearia e eu sei que eu posso mudar a vida deles também, mais ainda. Hoje, o que eu tenho de planejamento para mim hoje? Hoje, eu vejo, por ver essa defasagem no mercado, eu pude ver que, tipo assim, minha barbearia eu tenho que mudar. Já estou mudando a minha ideia de barbearia. Como a demanda na minha rede social é muito grande de barbeiro periférico, às vezes o barbeiro periférico ele é muito bom tecnicamente, mas em coisas específicas. Às vezes o cara é bom na pigmentação, no corte, mas no atendimento é horrível. O cara não sabe fazer uma DRE, até hoje ele está no caderninho ali, e eu falo de mim, até o ano passado eu estava no caderninho. Então, eu vejo que hoje eu tenho uma possibilidade no mercado muito grande por ter uma base de leads gigante. Por que eu fiz? Você lembra quando você me perguntou sobre a rede social, sobre se eu ia continuar do mesmo jeito, se eu penso que é algo passageiro? Eu comecei a me estruturar na minha rede social, criei outras redes sociais que são paralelas à minha, para caso, sei lá, eu penso assim, a rede social ela nunca foi minha. Sim, eu só estou usando ela ali. O terreno é alugado, né? Se amanhã alguém apagar o disjuntor ali, acabou minha rede social e eu fico sem. Vou tentar lutar com todas as minhas forças que eu não vou conseguir. Eu penso assim. Então eu comecei a lateralizar minha rede social até para que perdi, tem uma rede social ali de suporte. Fiz isso e essa rede social de suporte, eu comecei a crescer ela igual eu fiz com a Jorginho Barbeiro hoje. Você lembra que eu tinha falado com vocês que eu consegui chegar até 200 mil seguidores ensinando? Eu comecei a ensinar coisas básicas mesmo nessa rede social que eu estou lateralizando e já consegui ter um público bacana. E esse público dessa rede social, minha base de lead que eu tenho dentro do meu curso, são barbeiros que são periféricos até hoje. Porque a barbearia periférica, até infelizmente falar isso, ela não muda. O cara, às vezes, ele pinta a parede da barbearia, compra uma cadeira nova, mas a forma de trabalhar mesmo, o cara não muda. Mas você acredita que isso tem a ver por ele estar inserido nesse ambiente? Porque você é um cara que frequenta muitos ambientes hoje, né? Na sua visão, você já, né? Você dos dois lados. O que pega que o cara não muda, tem a cabeça dura que não entra na cabeça dele que tem que mudar? Eu acho que é uma parada que o cara acha que foi muito alienado. Às vezes o cara, quando a internet é coisa recente,
Depois da pandemia que a internet veio com força mesmo, que a internet já está aí de um tempo já, mas depois da pandemia todo mundo começou a ver oportunidade na internet. Então, hoje, como a internet mudou muito, o barbeiro, às vezes, ele não consumia, não tinha referência durante muito tempo. As referências começaram a vir depois do Instagram, depois do YouTube. Então, muito barbeiro que é muito antigo, os caras não tiveram muita referência. Quando as referências apareceram, todo mundo veio com aquela ideia de que é uma... vamos dar um exemplo. Se o Elias hoje falar assim, ó, eu tenho um caminho para te ensinar a lucrar 100 mil reais. Ele pode ter o caminho mesmo, ele vai ter todas as ferramentas. Mas o cara consumiu tanta porcaria que quando o cara vê uma oportunidade real, ele tem esse preconceito. Então, o cara cria uma verdade absoluta na cabeça dele de que todo mundo que ensina sobre gestão é coach. Todo mundo que tem uma forma de realmente ganhar dinheiro, e mesmo falando que tem que trabalhar muito, não adianta, é coach, eu não quero saber, não quero. E, às vezes, a dúvida que o cara tá ali, ela vai ser solucionada por esse cara. Só que, como ele tem um preconceito com todo mundo, para ele não existe isso. Eu, Jorginho, eu vim da periferia, consegui prosperar, e o mesmo cara, eu vi isso na minha caminhada mesmo, o mesmo cara que via eu atendendo na minha barbearia de segunda a segunda, que eu atendia também no domingo, esse cara viu minha caminhada, ele viu eu abrindo a barbearia dos outros, viu eu abrindo a minha barbearia, hoje ele vê eu sendo dono de barbearia, eu falo até pelo meu ciclo pessoal mesmo. As pessoas esquecem tudo, toda essa trajetória, tudo que a gente construiu e foca só no resultado atual. Então o cara hoje, se ele for olhar para o Elias, for olhar para o Luiz Gustavo, for olhar para qualquer um, ele vai olhar e falar assim, velho, o cara como é que ele tá. Não, mas pra isso aí também, pra você é de boa. Eu acho que isso fica na cabeça dos caras porque ficava na minha. Eu não tô sendo hipócrita de falar que é só os caras que passam por isso. Eu tinha isso na minha mente, tive que ver na prática. E eu vendo, hoje eu acredito. Mas eu vejo uma oportunidade de mercado exatamente nisso daí. Porque como eu sou um barbeiro periférico e hoje eu frequento os dois ambientes, uma hora eu estou numa barbearia lá do Belvedere, outra hora eu estou numa barbearia lá na favela, lá no Palmital. Você circula os ambientes ali, Então eu comecei a ver que, tem muita barbearia no Brasil que até hoje a mente é fechada e uma oportunidade gigantesca que eu vejo hoje no mercado é realmente mostrar para esse cara, falar assim, mano, olha o que eu faturo, olha o que eu consegui construir. E eu consegui mudar minha forma de pensar por causa disso e disso. Vem cá, vou te mostrar que isso aqui existe. Fazendo isso, eu vou abrir um mercado para mim, porque eu tenho uma base de lead muito grande. Então, obviamente, se eu tenho, vou dar um exemplo para vocês, hoje eu tenho cerca de uns 20 mil leads, sem contar com o perfil Jorginho Barbeiro. Então, eu tenho o perfil Jorginho Barbeiro ainda com um engajamento muito bom para poder fomentar, além desses leads, os novos leads, para mostrar para eles que, existe um caminho. E esse caminho tá aqui, é fácil. Se você abrir a cabeça só um pouquinho mesmo, você vai ver que lá que eu falo, nesses ambientes aqui, não existe nenhuma balela, são coisas que dá para fazer, realmente dá para aplicar. Você não precisa de abrir, de investir, de fazer um gasto absurdo para conseguir já se movimentar. E realmente é possível. E quando eu vi isso tudo e tive uma clareza sobre isso, eu comecei a me organizar nas redes sociais para poder começar a me movimentar para esse público, para conseguir morder uma beirada desse público. Eu vi que é uma possibilidade muito boa, porque além de estar ganhando uma parte do mercado para mim, eu estou abrindo um mercado até para quem já está nesse nível aqui do Elias. Igual o Elias, igual o Bruno, igual o Lincoln. Às vezes os caras vendem uma mentoria que o cara tá lá na comunidade, quando vê os caras mostrando o número, mostrando na barbearia, o cara fala... Isso aí é balela. Só que quando o cara vê um cara que saiu do mesmo lugar que ele, às vezes numa situação até pior do que a dele, demorou 13 anos para chegar até aqui e conseguiu ver que realmente tudo isso é possível, ele quer aprender comigo, e quando ele chegar e aprender comigo, ele vai começar a ver e falar assim, o Maurício tem muita coisa para me ensinar. Boa. O Luiz, agora, ele tem muita coisa para me ensinar, porque antes eu achava que o Luiz estava de 9 horas, mas olha o que o Jorginho está fazendo. Imagina o Luiz, imagina o Maurício, imagina o Elias, entendeu? Eu vejo isso hoje para minha rede social. Eu tenho uma pergunta do corte aqui para você. Baseado nisso que você falou. Corte degradê? Não, do corte. Corte aqui agora. Polêmica no nosso salário. Não, é zero polêmica, é bem tranquilo assim. Tá bom. Mas baseado nisso que você falou, você acredita que esse cara... Você acredita que esse cara, baseado em tudo isso que você explicou, eu tô percebendo que a cabeça é fechada e não acredita nas coisas. Uhum. Você acredita que isso parte de ignorância ou falta de autorresponsabilidade? Os dois. Que quando você fala ignorância assim, é porque eu tenho que contextualizar, porque o cara que tá do lado de lá, ele às vezes sabe nem interpretar o que é ignorância. Às vezes, me chamou de ignorante aqui, pô. Exatamente isso. E a ignorância é a falta de conhecimento. Perfeito. E exatamente é isso daí que eu falei daquela hora. A falta de conhecimento, ela
ajuda, ela colabora para isso aí acontecer. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa, né? Exato. Você não sabe alguma coisa. Exato. E esse comportamento de inércia dos caras também é complicado, porque eu tive lá, eu fui, pra você ter ideia, por que eu tava falando de, às vezes, ter que empurrar um barbeiro pra ele sair do Free Fire? Eu fazia campeonato de Free Fire na barbearia, e eu jogava pra caralho. Jogava junto com os colaboradores, cara. Ele começou o campeonato. 2 anos depois, ele... Caraca, mano. Esses caras no Lago Free Fire, quem foi o infeliz que fez isso aqui na barbearia? Muito colaborador que, tipo assim, que... eu tive como irmão, virou inimigo. O cara que eu mudei a realidade dele mesmo virou inimigo, porque eu meio que, quando eu vi que a loucura que eu tava fazendo, eu cheguei, conversei e falei, mano, ó... Parou. Ó, o que nós estamos fazendo aqui, viados? A barbearia, eu falo hoje, nenhuma barbearia fica lotada o tempo todo. Ninguém tem 100% de taxa de ocupação. Não, mentira, não existe. Uma hora você ficou ocioso. Né? Uma hora você ficou ocioso. Se tiver, o preço tá baixo. Aí eu falo com o cara assim, mano... No tempo que a gente tá ocioso aqui, a gente não sabe conversar direito. A gente não sabe certo tipo de corte. A gente não sabe... Tinha barbeiro meu que em 2024 não, 25, que foi ano passado. 2025 não sabia nem o que era assinatura. Pensa, eu sou profissional no meu mercado. Assinar o nome dele. Veio uma tendência que, pô, é uma tendência, não tem como a gente não falar sobre. E os caras não sabiam nem o que é isso. Às vezes o cara poderia ver um vídeo de um cara falando assim, não, ralo numa barbearia por assinatura e ganho 15 mil reais por mês. Ele vai querer ir pra barbearia por assinatura sem nem saber o que é. Ele só quer ganhar os 15, o resto... Entendeu? Então, eu meio que... Se der pra jogar Free Fire junto, irmão, nunca mais sai daqui. Por isso que eu te falei que essa inércia, ela vem do barbeiro mesmo, porque eu também era assim. A partir do momento que eu saio ali da escola... Ela é de cima pra baixo, né? Ela partiu de você e veio, né? Partiu de mim. Como eu vim da origem da maioria dos meus colaboradores, a gente sai da escola e já vai fazer um curso, aprende a cortar cabelo e já vai caçar uma oportunidade. Então, a gente não tem nenhum conhecimento sobre gestão, sobre nada, e quando a gente sai cru, ou então, às vezes, a gente experimenta o mercado de trabalho, o CLT, para ralar no supermercado BH, por exemplo, para ganhar um salário mínimo, e a gente vai para o mundo da barbearia, e jogando Free Fire você consegue fazer uns 2.500 por mês, 3 mil, o cara fala, pra que eu vou fazer? Aí o cara fica ali. E eu fica mesmo mal acostumado, era né? Isso, mal acostumado. E eu mesmo era um dos caras que municiava isso aí. Então, eu tinha isso na minha mente e eu falo isso com propriedade. A inércia do barbeiro mesmo e o desinteresse dele, junto com a ignorância, corrobora ele ficar recebendo, às vezes, um salário que ele acha que é o máximo dele e o máximo dele está sendo o mínimo para muito cara que é iniciante aí no mercado. Jorginho, eu te conheci aqui no Business, quando você veio em janeiro aqui. Já vi vídeo seu nas redes sociais e desde o primeiro dia vi que você é um cara muito para frente, muito alegre, você tá acelerado aqui o homem, não dá mais Red Bull para ele, nem café. Não, mas não precisa. Não precisa. Não, isso é normal. A esposa dele já deve ver, 7 horas da manhã já levanta no gás, o bicho é animado. Jorginho, hoje, você acredita, qual que é o dom que Deus te deu para falar com esse seu público? E dentro desse seu dom, qual que é a grande responsabilidade que você tem, que você cuida, que você fala assim, nossa, aqui, ó, não posso ir aqui, porque senão, pô, vou estar indo contra aquilo que eu acredito. Tá profundo, hein, Vaso? Eu acho, tipo assim... Eu acho, assim, que Deus, eu fui um cara muito próximo da religião, de Deus mesmo, e era da igreja pentecostal, crescido em igreja pentecostal. Não, nem parece. Corinho de fogo, bagulho doido, os caras... Bagulho doido. Só que de um tempo pra cá, depois que eu comecei a trabalhar muito, eu não frequentei muito igreja, mas eu sempre tive minha intimidade com Deus. Ele se mostrou presente na minha vida, às vezes do lado da minha esposa, ela viu. Então, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. É até um pouco polêmica, mas eu não vou me aprofundar muito para não perder a amizade. Eu recebi uma proposta muito grande mesmo, de um dinheiro real mesmo, como o cara já fez proposta para alguns influenciadores amigos meus, eu vi que é real, é dinheiro mesmo, o negócio ia acontecer. E quando eu vi uma grana dessa na minha frente, vindo de onde é que eu vim, eu tive que realmente esquecer. Balança. Qualquer pessoa balança. Não falar que não. Eu esqueci meus propósitos. Eu esqueci até meus valores. Eu falei assim, isso aqui muda a minha vida. E se eu fazer isso aqui 2 meses, é outra vida. É outro Jorginho. Só que aí eu comecei a me questionar. Falei, velho, se eu fazer isso aqui, quais que são os contras? Porque pró eu já sei, o pró é o dinheiro só. E é literalmente só o dinheiro. Só que hoje a gente vive num mundo capitalista, a gente sabia que o dinheiro pode fazer. Praticamente quase tudo, mas não tudo. Então eu comecei a me questionar, falei assim, velho, o que isso aqui vai trazer de malefício para mim? Na época eu estava até patrocinado pela UAU, estava patrocinado por outras marcas, Gillette. Eu comecei a mandar no pessoal do marketing deles. Falei, recebi essa proposta, se eu fizer esse tipo de divulgação aqui, vai atrapalhar vocês? Eles falaram assim, não, se você não
postar isso daí, e logo na sequência Vinculado postar a gente. aí é complicado, mas aí é só a vida, é seu negócio. Por grandes marcas, o cara do marketing falou comigo, se eu fosse você, eu nem pensava em aceitar. Aí eu nem pensava em rejeitar. Nem pensava em rejeitar. Isso aí, se fosse eu aqui, eu saía da empresa. O diabo é sujo mesmo. Aí eu comecei. O cara jogou. Chamou geral de diabo. O cara chamou geral de diabo. Aí eu comecei a falar assim, velho. Conselho? Aí E ele assim, deixa comigo, que eu te aconselho agora. Eu sempre fiquei nessa daí, tipo assim, de procurar o conhecimento com quem é mais experiente que eu. Então, hoje eu fui em quem é mais experiente que eu. Fui no pessoal do marketing, fui em pessoas mais velhas, de pessoas que conquistaram mais coisa que eu. Aí, um cara só me falou assim, Jorginho, você é burro? Aí, ó. Olha aonde que você chegou, viado. Tem muito cara que tá sonhando em chegar aí. Sabe o que vai acontecer quando você aparecer lá nos seus stories com isso daí? Vai ter a maioria dos caras que tava ali esperando falar assim, ah lá, ó, só tinha preço. Tava esperando. Ficou 1 ano, 2 anos ali, mas uma hora chegou. Aí eu fiquei com isso na cabeça e fui conversar com Deus mesmo. Falei assim, velho, eu não fui na igreja nem nada, só eu no meu íntimo mesmo falei assim, velho. Falei com a minha esposa, falei assim, vou conversar com Deus para ver o que pega. Porque ela falou assim que não ia dar a opinião dela, porque é uma parada que realmente era responsabilidade minha, eu tinha que tomar essa decisão. Eu falei assim, vou conversar com Deus. Eu tinha acabado de chegar da Barber Week, chegando em BH, aí... Isso é recente, então? Isso. Só agora? Não, tem alguns anos. Ah, tá. Não nessa última edição isso agora. Foi no ano retrasado, sem ser no passado, no retrasado. Aí, por isso que, tipo assim, eu recebi essa proposta muito grande, até hoje nada me balança mais depois de eu ter rejeitado essa daí. Cheguei e falei assim, ô Deus, eu tava na Pampulha, aí nós estávamos comer uma parada, comer um churrasco. Um trem lá. Um trem lá, comer um trem lá, perto de BH. Aí eu tava na Pampulha, passando assim, naquela parte lá que tem as luzes no canto, que passa bem na barragem mesmo, tava lá parado lá pensando assim, ô Deus, você tem que me dar um sinal, velho, porque, porra, se deixar pra mim escolher, tá foda. Eu vou virar. Eu tô com medo, eu falei com ele, eu tô com medo, tipo assim, eu tô com medo de eu rejeitar isso aqui é a proposta da minha vida. Porque eu vi, por A mais B, que mudou a vida de muito cara que veio do mesmo lugar que eu. E, às vezes, eu vi cara que tinha uma fração da visibilidade que eu tinha. Fazer pra caramba. Fazer, tipo assim, pra caramba. E o cara, quando ele fez a proposta, ele fez uma proposta escalável e com... Tipo assim, com um resultado que eu sabia que eu ia entregar muito mais. Você pode abrir valores aqui, não? Posso. Eu recebi a proposta foi de 150 mil por 1.800 cliques no link do cara. Aí eu não vou falar o que era para não perder a amizade. No link dele. Ele falou, se eu abatesse essa meta de 1.800... Isso era mensal? 1.800, por meta. Se eu batesse com 2 dias, o dinheiro caía com 2 dias. Por isso que o pessoal fatura bastante, alguns... Então, quando ele falou assim, 1.800 cliques, o meu story bateu 100 mil visualizações. Quando eu posto as minhas ações, dá quase 2 mil cliques no link. Aí eu falei, velho, eu vou bater essa meta desse cara num dia, velho. Aí eu falei com ele, e se eu bater essa meta sua num dia? Ele falou assim, aí a gente vai para a próxima meta, a gente dobra isso aí, se você conseguir fazer o dobro de cliques, você ganha o dobro, é simples assim. Eu falei, mas como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para me pagar isso aí? Ele falou, se você gerar isso aqui de clique, eu te dou a certeza que isso aqui para mim não é nada. Ele falou comigo assim, você quer uma proposta já para você entrar? Eu te dou 60 só para você entrar, faço o pix de 60 aqui para você agora, dependente da meta que você bater. Se você não bater a meta, morre nesses 60. Mas se você bater a meta, aí ao invés de eu te pagar 300 mil reais, eu te pago 250, porque eu já te dei 60. Você tem um contato desse rapaz ainda? Tô zoando. Brincadeira. E foi tipo assim... Brincadeira. Aí quando chegou para mim isso aí, pô, mano, é muita grana. Eu vi uma previsibilidade de realmente escalar com a parada. Não, mas peraí, Jorginho, volta lá. Você tava no carro, naquelas luzes, indo pra Pampulha, e falei, e aí, Deus? Falei assim, Deus, o negócio tá aí, a parada é real, como é que eu vou fazer, velho? Eu preciso de um sinal. Eu tava com todos os meus cursos bloqueados porque eu envolvi na política há um tempo atrás. Então, eu não podia vender curso online, não podia nem divulgar nada, nem fazer nada. Nem as marcas que eu tinha parceria eu podia divulgar mais. Então, eu tava com tudo bloqueado, todos os cursos bloqueados. Bloqueado mesmo. Eu tinha uma grana lá de segurança, a grana já tava acabando, aí passou a parada política, eu já tava indo voltar a postar conteúdo. Foi bem nesse momento mesmo, porque a Barber Week foi, você vê que, para contextualizar, para você ver que não é ideia furada, a eleição é em outubro, e a Barber Week foi mais ou menos nessa data, foi a setembro, agosto, outubro, se eu não me engano, do ano retrasado. Então, saí da Barber Week já com a política já passada e pensando assim, velho, o que eu vou focar agora? Será que eu vou focar nas ações ou no curso online? Porque os dois dão um ganho muito grande. Aí eu só nesse pensamento não tinha desbloqueado nada e ver essa proposta, eu tava lá. Chegou nesse momento, tô lá, oh Deus, pá. Caiu uma venda do curso. Falei, mas que porra é essa? Não divulguei o link não tava na minha bio, tirei o link de todos os lugares para ninguém
acessar, porque eu não ia ter como dar suporte, eu estava focado na política. Falei, velho, como é que caiu essa venda aqui? Aí o cara foi lá, entrei lá na plataforma, vi os dados do cara, peguei o telefone dele, mandei a mensagem para ele. Falei assim, mano, como é que você comprou esse curso aí? Ele, Jorge, no final do ano chegando, até hoje você não liberou esse curso de platinado, mano? Pelo amor de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu chamei você lá em fevereiro, quando você postou o link, só que aí você não me respondeu. Eu peguei o link, copiei, colei e deixei colado na conversa. Aí eu tava esperando você postar o link para ver se o curso estava no ar. Tava esperando você postar o link. Você não postou nada, eu fui lá e comprei na sorte. Aí tô aqui assistindo as aulas. Do nada, veio a vontade, eu fui lá e investi. Você tava sumido. Nossa. Eu falei, velho... Que hora foi isso? Aí o cara fala, 12h30, nem na hora que o Jorge tava passando na Foi rua. foi à noite. Aí eu falei, velho, o que é isso, mano? Aí eu falei, velho, será que se... Porque na conversa com esse cara que eu falei, que me escorraçou, falou comigo assim, você é um animal, você fazer isso aí, você tá rasgando sua credibilidade. Esse cara falou comigo isso. Por que você não fica nos cursos, mano? Os cursinhos, você já falou nos cursinhos que dá pra fazer um dinheirinho, fica nos cursos, uma hora vem uma oportunidade cabulosa. Esse é seu amigo de verdade, né? Vai vir uma oportunidade cabulosa, é até o Charles Empreendedor, lá de BH, o moreninho. Não, Ele cara, é sim, o cara é espetacular. Ele Tem que vir, um cara espetacular. Charles virou pra mim e já desceu, já falou comigo, ó, Jorge, isso. Charles tá convidado pra vir aqui também. Falou isso comigo, aí eu falei assim, velho, o cara vim comprar o curso. O único cara que falou comigo pra me rejeitar a parada, falou sobre essa parada, peraí, vou abrir o link aqui pra ver o que pega. Quando tava no final do ano, o curso de platinado já tava fechado quase o ano todo. Quando eu soltei, eu vendi um absurdo, quase 900 vendas. Caramba, que Quase 900 vendas, tipo assim, no primeiro dia que eu voltei com o curso. Aí eu falei, velho, não é nem nada parecido com 150 mil reais. Mas isso daqui não faz eu depender da parada. O Jorge mil, precisava de um sinal, veio 900 sinais. Entende? Aí eu fui lá, quando eu liberei o de platinado, eu já liberei já o de colorimetria, liberei o de disfarce rápido. Quando eu tava no de disfarce rápido, eu já tinha recebido essa proposta do Rafa, que ele foi na minha barbearia, gravou um documentário, e depois, quando eu fui na barbearia dele, ele tava começando com essa parada de assinatura, eu comecei a me questionar, falei assim, velho, isso aqui é até uma estratégia que eu nem nunca abri ela e, pô, quem quiser copiar, copia aí, ó. Quando eu vi o boom da barbearia por assinatura lá atrás, quando o Rafa estava começando a implementar numa unidade só, quando ele até abriu uma do lado da outra, eu tinha um curso que eu ensinava disfarce rápido, mas a forma que eu divulgava esse curso era simplesmente, ó, quer ter um disfarçado mais rápido? Ó, eu tenho minha técnica aqui, vou garantir para você, em até 25 minutos, você vai fazer um disfarçado bem mais rápido para entregar muito mais tempo dentro da barbearia que você trabalha, ou se você é dono, você entrega para seus colaboradores. Quando eu vi essa oportunidade da barbearia por assinatura, eu pensei assim, velho, quando tem uma oportunidade, o pessoal se apega muito naquilo ali. Igual o Link deve ter enfrentado isso pra caramba no começo, quando ele criou a ideia de assinatura, todo mundo querendo criar assinatura também. Não, a assinatura é assim que tem que divulgar e tal. Ele até ficava zoando os caras de assinatura Shopee. Eu falei assim, velho, se a assinatura tá tanto em evidência, qual subnicho que eu posso aproveitar da assinatura dentro da minha forma de trabalhar, dentro do meu público? Meu público vai conseguir implementar a assinatura? Nunca. Na gestão no caderninho, jamais. O cara vai achar que ele está fazendo assinatura, mas não vai. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Eu falei, velho, eu não consigo ensinar assinatura, não consigo mostrar pro cara que a assinatura é valioso, mas qual que é os problemas que a assinatura gera dentro da barbearia? Aí eu comecei a me questionar sobre isso. Aí eu falei, velho, o cara, pra ele lucrar dentro de uma barbearia por assinatura, é a mesma coisa que eu faço aqui na minha barbearia, na comunidade. Ele tem que cortar cabelo pra caramba, ele tem que ser ágil. Legal, então, se eu direcionar os meus criativos pra esse público aí, pro dono de barbearia, olhar dentro do meu criativo, olhar dentro da cara do dono e falar assim, velho, seu colaborador tá demorando 1 hora pra cortar o cabelo, ele tá se limitando por 10 atendimentos por dia, você tá deixando dinheiro na mesa. Boa. Você tem que ensinar esse colaborador seu a cortar cabelo mais rápido. Fiz criativos direcionados para os donos de barbearia, fiz criativos direcionados para o colaborador, falando assim, bem na dor dele mesmo. Seus colegas de equipe estão olhando para você e vendo que você está ficando muito atrasado em comparação com ele. Enquanto você está cortando 10 cabelos no dia, o seu amigo de equipe, o seu colega de equipe está cortando 25 a 30, peraí, você está deixando dinheiro na mesa. Você tem que trabalhar. Se você está trabalhando numa barbearia, aí eu já peguei comecei abriu ali, né? Abriu Aí o leque. entendeu. Aí eu falei, velho, você trabalha numa barbearia por assinatura, ou numa barbearia custo-benefício, ou na periferia, aí fiz uma porrada de criativo. Achou o público, né? Achei, Achou o público, foi legal. uma porrada de criativo, uma porrada de campanha diferente. Mano, foi tipo assim, absurdo. Passou por cima de todos os meus conteúdos e até hoje pinga. Porque o bom do low ticket, que você joga ali no perpétuo, você não depende de fazer vendas gigantescas. Se você fazer ali Todo 100 dia, vendas, recorrência, 50 vendas, 40 vendas por dia, eu falo pros caras,
Você que é muito bom na técnica, se você criar um curso online básico mesmo e souber vender ele e mostrar o resultado dele no seu dia a dia, porque eu tento abrir a mente dos caras também para entrar pro digital, o cara que tá na periferia. Você consegue fazer, às vezes, o que você está fazendo no corte de cabelo no digital. Porque se você colocar um curso, por exemplo, a, sei lá, R$60 e seu custo para vender esse curso é 30 e seu corte é R$30, se você vender 10 cursos hoje e todos eles, se tiver um lucro de R$30 e seu corte é R$30, junto o que você está fazendo na barbearia com esses cursos, que você vai ver quanto você vai receber. Vezes 2, né? Aí você pode sair da inércia. Aí você não vai ter mais aquela desculpa de eu não sei de onde é que eu vou tirar dinheiro, eu não sei como é que eu vou fazer, porque tem esse problema também, o cara que está lá. Se ele for no banco, como ele é todo informal, se ele for no banco, ele não vai conseguir crédito. Então eu tento começar de baixo, né? Eu tento ir no cara em todas as camadas para ele não ter desculpa. Perfeito. Jorginho, a gente está chegando na reta final aqui do nosso episódio. Tá massa demais, daria para ficar mais umas 2 horas aqui conversando, tem muito assunto. Cara, eu queria te fazer um pedido, né? E eu queria fazer um comentário. O primeiro pedido que eu gostaria de fazer é que é sempre nós que convidamos, né, pessoal? Se inscreve aí, segue aí. Fala com a nossa audiência aí, Jorge. Olha para aquela câmera ali. E com a sua também. Traz essa galera para cá, para estudar, para conhecer, para se especializar. Eu acredito que é um conteúdo que precisa chegar a muita gente, né? E você é um cara aí que fala para muita gente. Dá essa moral para nós aí. Você que é barbeiro e está assistindo esse vídeo aqui agora, você pode estar dentro de 80% do mercado. 20% só do mercado está profissionalizando, está realmente colocando uma gestão dentro de uma barbearia. E se hoje você está ganhando menos de 3, 4 mil reais dentro da sua barbearia, você tem muito que aprender. E em ambientes assim, em cursos de quem realmente chegou no resultado que você quer chegar, você consegue chegar lá. O dinheiro que você ainda não ganhou está nas coisas que você não sabe. Então, ó, aqui nesse canal, você vai ver muitos barbeiros que já chegaram aonde você quer chegar, com muito conhecimento para te ensinar. Então, imagina só, um conteúdo todo gratuito, um conteúdo desse aqui, gratuito, com muito conhecimento, você ficar de fora, aí você mesmo está vendendo seu sucesso. Porque aqui, nesse ambiente aqui, nesse canal aqui, você vai aprender coisas que, às vezes, o cara gasta e cobra aí 5, 10, 20 mil reais para ensinar. E num bate-papo desse aqui, ó, flui naturalmente. E às vezes um insight que você pega num conteúdo desse, vendo um podcast desse aqui, pode mudar o seu jogo. Então, não dá mole, já se inscreve aqui, deixa seu like, porque isso tudo é muito importante até para o canal crescer, para a gente se manter mais motivado e levar muito mais conteúdo de qualidade para vocês aí. Isso é bom mesmo, né? Isso é bom. Ele é coisado, ele é da internet um comentário, e o Luiz aqui, fazer uma pergunta, o Luiz encerra. Jorginho, primeiramente, novamente, desde que eu te conheci a primeira vez, você é um cara diferente, você é um cara alegre, você tem uma luz diferente, sabe? Eu acredito que Deus usa pessoas assim como uma voz para levar realmente uma mensagem para um grupo de pessoas, né? Tem várias histórias assim, na Bíblia é recheada de histórias assim. Moisés, Segundo, Josué. parabéns pela sua atitude. Cara, vai passar 5, 10, 20 anos, um dia você ainda vai recontar essa história para seu filho vai se sentir orgulhoso de você. Porque, no fim, dinheiro vem e vai, né? Mas caráter, reputação, a sua paz, né? Essa intimidade que você tem com Deus, cara, você nunca vai se arrepender. Acredito que você vai ganhar 10, 20 vezes mais dessa grana que você rejeitou, falou um não, né? Então, várias pessoas falam, te julgou por não ter aceito, e uma pessoa te deu um conselho, né? E o principal, é importante buscar conselho como você fez, mas é conversar com Deus. Comigo Deus é assim, ele não manda, Deus, eu preciso de uma resposta aí. Ele não desce aqui e fala não, é uma fumaça, você tem que estar atento, senão realmente passa. Então, irmão, parabéns aí, tá? Que Deus continue te abençoando, prosperando, levando sua mensagem muito longe. Tamo junto, obrigadão mesmo. Jorginho, eu quero saber o seguinte, cara. Muita gente te conhece. Quantos seguidores você tem hoje em total, assim, nas redes sociais? Hoje eu tô com mais de 500 mil de seguidores. Mas em geral aqui e tal, então você tem muita gente que te conhece. Tem muita gente que te conhece, mas nem segue, mas conhece você dos eventos, do Conference, do Barber Week, ou de qualquer lugar que você frequenta. Eu vi a ação que você fez agora recentemente em Juiz de Fora. Tem gente que vai lembrar disso, vai ecoar isso o resto da vida. Mas, como você gostaria de ser lembrado? Eu quero entender, vamos ao seguinte, se reuniram 100 pessoas para falar do Jorginho. O que você gostaria de ouvir? O que te deixaria orgulhoso? Qual é a mensagem, o legado que você quer deixar para esse grupo de pessoas, para esse grupo de barbeiro, seja o barbeiro periférico ou não, ou para o geral, como você tem comunicado? Eu acredito que a transformação que você vive na sua vida, ela já fala por si só, né? Já é o seu maior testemunho. Mas o que você quer deixar de mensagem para essa galera? O que você quer deixar de legado para esse mercado?
Falar olhando para a câmera para você. Onde você se sentiu mais à vontade? Hoje eu queria deixar como legado transformação. Eu quero mostrar para o barbeiro de comunidade ser realmente uma das maiores. Eu não quero ser o maior, não quero ser 01 de nada. Eu quero ser realmente uma inspiração para os barbeiros periféricos, ver que não é só aquilo ali que existe para eles. Eu quero ver realmente transbordar na vida do barbeiro periférico bênçãos que, às vezes, a gente está vendo só aqui e não é porque tá existindo um preconceito, está existindo uma rejeição, às vezes é por causa dele mesmo. E eu, quando eu coloco a minha cara, falo as coisas que eu tenho que falar, é justamente para tentar trazer luz para esses caras, para eles poderem ver que, pô, existe algo a mais. Eu não preciso ficar sempre 12 horas aqui cortando cabelo para eu ganhar uma grana. Eu tenho que querer algo mais. Eu não preciso ser o dono de 20 barbearias. Eu não preciso ser o cara estourado na rede social. Hoje, se eu for um cara que, pelo menos, velho, quando você, igual quando o Maurício falou comigo aqui, quando você rejeita oportunidades como essas aí, que duvidosas de trazer muito dinheiro, não é porque você é bonzinho que você vai ganhar uma bênção maravilhosa. Você tem que ser bom, mas Deus já te deu tudo. Exato. Deus te deu o ar que você respira, Deus te deu saúde. Você tem que ser estratégico. Se você for só o cara bonzinho, se você for só um cara que tem um coração muito bom, não vai ser isso que vai trazer prosperidade para sua vida. Tem que ser estratégico. Você tem que bolar uma estratégia para sair da situação que você está e alcançar o próximo nível. Seja estudando, seja postando conteúdo, seja da forma que for. Você tem que se movimentar. Porque eu não cresci, eu não nasci, criei o Instagram e caiu 500 mil seguidores, não. Eu tive que fazer várias coisas para que isso aconteça. Quando eu estava com pouco seguidor, vou dar até uma dica aqui para quem está acompanhando aí, que você tá com uma dificuldade de sair da quantidade de seguidor que você está. Uma das coisas que eu mais fiz para ganhar bastante seguidor, que até hoje eu faço, porque eu vim de um conteúdo sério, que quando o pessoal viu que eu era engraçado, entre aspas, o negócio dobrou de tamanho porque eu fui estratégico. Quando eu estava lá postando conteúdo somente educacional, eu tinha estratégia. Eu falava sobre as dores que aconteciam dentro da barbearia, porque eu queria me comunicar com aquele público ali. Eu não vou conseguir postar um conteúdo de moto esperando que um barbeiro me acompanhe. Eu tenho que postar conteúdo de barbearia. Eu tenho que me perguntar o porquê que esse cara vai interagir com o meu conteúdo, o porquê que esse cara vai compartilhar esse conteúdo. E eu, quando eu não tinha muito seguidor, eu ia muito... O que eu fazia? Eu tinha um fakezinho. Eu tinha o meu perfil Jorginho Barbeiro e um fake. E sempre quando eu dava uma opinião meio que... Igual, por exemplo, eu dei uma dica pro cara recuperar o cabelo com vinagre. Na época. Foi em 2013 isso aí. Eu falava assim, velho, se você fez um platinado e o cabelo tá esborrachando, coloca vinagre nele que ele vai ficar mais rígido. Mas o cabelo do cara vai continuar caindo. Então, eu dei uma dica dessa. E eu sabia já que ia virar polêmica, porque eu sei que o vinagre não reconstrói cabelo. Mas a chamada que eu dei, eu falei que reconstruía. Porque se o cara estiver desfazendo o cabelo lá e jogar o vinagre, o pH vai fazer o fio de cabelo ficar mais rígido, mas vai cair. E quando eu produzi esse conteúdo, eu falei assim, velho, vai dar certo, vai viralizar muito. E quando eu postei, eu tive um problema, não viralizou. Só que eu falei, não, esse conteúdo tem que dar certo, mano. Quando eu vejo meus colegas falando sobre esse tipo de assunto, o negócio é um assunto que vai. O que eu fiz? Peguei o meu fake e comecei a xingar eu mesmo. Fraga? Comecei a falar. Arrumou ao próprio B.O. Eu fui lá e falei assim, essa parada aí vai cair o cabelo do cara. Como é que o cara dá uma dica merda dessa daí? Cara, isso é verdade. A briga engaja muito mais do que o conteúdo sério. Aí tá aí, o Rafa, você mesmo, vocês são polêmicos pra caramba. E o meu vídeo que mandaram pra ele... Tá vendo como tua reputação tá Não, mas presta atenção. O meu vídeo que mandaram pra ele não foi pra, tipo assim... Não, olha que vídeo massa. Foi pra mandar eu xingar ele. Irmão. Porque os caras querem, tipo assim... Porque eu sempre, nos meus stories, uma vez ou outra, eu mostro resultado. Então, os caras, às vezes, eles se apegam naquele resultado e acham que, tipo assim... É uma parada que, não, nós pode jogar isso aqui na cara dos caras. Porque eles separam as classes. Eles falam que nós, que somos de comunidade, é A ou B e tem a... Não é a mesma coisa, não né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, ele já manda atacar. E, pô, a maioria dos caras cai do cavalo. Porque eu sou um cara que sou periférico, me comunico com barbeiros periféricos, mas nem sempre eu conseguia me comunicar dessa forma. Foi um sacrifício eu abrir minha mente para fazer um curso de oratória. Foi um sacrifício para eu aprender a interpretar a leitura. Eu somente lia o que estava escrito.
E às vezes o cara que tá lá, ele não gosta de ler porque ele acha que, pô, ele só sabe fazer isso aí que eu fiz, só ler a escrita. Mas é difícil, é ruim mesmo, é um sacrifício você fazer esse esforço que às vezes você nega e rejeita na escola durante 10 anos da sua vida. Mas quando você vê que é necessário, quando você vê que, pô, eu vi como necessário quando eu comecei a vender vendi curso para 10 mil alunos, quando eu vendi para o aluno do Acre, quando eu falava uma gíria igual a 9 horas que eu falei aqui, E ele não entendia. Então eu tinha que parar de falar gíria, eu tinha que me comunicar de uma forma melhor. Quando eu queria me aproximar de ambientes igual esse daqui, como que eu ia fazer isso se eu ficasse nos meus stories, se eu fosse aquele cara que fuma maconha, se eu fosse aquele cara que fica postando putaria nos stories, se eu fosse aquele cara brigão, que entra em polêmica, que quando vai no restaurante a conta vem alguma coisa que não tá legal, o cara aqui, ó... Não, eu evitei polêmica minha vida toda. E quando você evita polêmica, quando você passa por uma humilhação, todo mundo está no crescimento já passou por essa fase. Você tem que, ainda mais quando você está em ascensão, você tem que ficar caladinho e aceitar. Boa. Porque muita gente vai te atacar só para poder crescer Muito em relação bom. a isso. Então eu fiz isso aqui, eu fiz isso aí. Jorginho, obrigado, tá, irmão? Satisfação ter você aqui. Parabéns aí pela Foi jornada. sensacional, papo Sensacional. 10 demais. Parabéns pela comunicação que você tem, impecável, de saber circular e de entender isso, a comunicação tanto do seu barbeiro de periferia, tanto de se comunicar com outros profissionais, por essa humildade de aprender e de crescer também. Tenho certeza que daqui para frente tem muito crescimento para você. Vai ser uma honra te acompanhar e que a gente esteja junto mais vezes aqui também. Tamo Demorou? junto, obrigado. Tipo, essa galera sempre que tá assistindo, se inscreve aqui no canal, tá? Daqui a pouco a gente tem mais convidados aqui também. Deixa aqui nos comentários quem é que você quer ver aqui no Sala de Máquinas, tá? Espero que você já tenha curtido. E curtiu esse vídeo, cara? Curtiu com o Jorginho? Pega o link, cara, encaminha para quem precisa ver, pro seu barbeiro aí também que é da quebrada. Eu sei que às vezes nem é barbeiro, envia pro cara que é seu barbeiro para abrir a mente também e crescer junto com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tamo Valeu. junto.